dia 11 de agosto de 2019. Então entramos na 19ª semana do tempo comum e a cor litúrgica é a verde. Mas antes de iniciarmos a liturgia da palavra, vamos pedir a proteção pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns informes rápidos. Bem, nesse dia 11 de agosto, caiu num domingo, então é uma Páscoa do Senhor, então o nosso foco é em Jesus Cristo. Se caísse num dia da semana, de segunda a sábado, nós lembraríamos de Santa Clara de Assis e Santa Filomena. Que por algum motivo eu estou achando até interessante, porque eu não conhecia a história de Santa Filomena, e de uns tempos para cá as redes sociais têm se movimentado assim, em divulgar, né, a história, a biografia desta Santa Filomena. Seria importante você também estar dando uma olhadinha, porque ela tem uma história de vida bem interessante. Além de que, dia 11, segundo domingo de agosto, nós lembramos de nossos papais, vivos ou falecidos. Então, caso você não tenha ido ainda para a missa, ou se você já foi, mas de repente você esqueceu, né? Coloque sempre seu pai vivo, na parte de saúde, né? De proteção e ação de graças, lá na missa. Mas principalmente se ele estiver falecido, ou avós, algum tio também que era uma referência de pai, um padrinho falecido, coloque eles nas intenções da missa para os falecidos, para as almas do purgatório, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quanto mais missa você rezar e ter esse amor no coração por esses, né, que faleceram, melhor para eles lá, né? Porque dependem das nossas orações. Bem, dadas os informes, depois no final da liturgia da palavra vou dar a dica do livro para esta semana, né, que não é bem para os pais, mas já ajuda aí para estar de repente, né, estimulando vocês em alguma leitura diferente, ou pelo menos alguma coisa que possa estar ajudando na caminhada aí, que não é fácil, né? Vamos lá, primeira leitura está no livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e com perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 32, com o refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Desculpe. A segunda leitura, até deixo pedir desculpas, porque é o seguinte, aqui na minha cidade não chove já tem mais de um mês, o negócio está feio. Na verdade, a garganta, ela já, eu estava com uma tosse intermitente mesmo, né, mas já passou, tá tudo bem, só que devido à secura do tempo, porque não chove, só fica nublado, fica frio, fica quente, fica, sabe, essas mudanças, dá neblina, mas não dá chuva. Então o ar está muito cheio de pó, muito cheio de pólen, né? Então eu peço desculpas aí toda vez que estou dando, poxa vida, umas tossideiras, um pigarro aí meio chato, né? Mas eu realmente estou bem de saúde. É que infelizmente à medida que eu vou falando e gravando, começa a atacar aí
um pouco o nariz e a garganta também. Então eu peço desculpas aí, um pouco de paciência, tá bom? Vamos para a segunda leitura. A segunda leitura, o que eu vou ler é a forma breve, capítulo 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 12. Mas eu vou pedir, por favor, que você faça a leitura do mesmo Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2 e pula. Aí vai para 8 e vai até 19, que foi a leitura desse domingo na missa. Pelo menos na missa que eu fui, foi até o versículo 19. Mas eu vou ler apenas até o 12, tá? Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. E foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão, em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O anúncio do Evangelho está em Lucas 12, versículos 32 a 48, e aqui diz forma longa. Então é provável que talvez você tenha participado de alguma missa que foi de alguma forma, foi feita uma leitura da forma curta, mas é recomendado que a gente faça a leitura da forma longa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos para as indicações. Eu falei que seria a indicação de um livro, mas diante da leitura de hoje, do Evangelho, principalmente, vou ter que indicar um filme. Também, né? Que bom, né? É que me veio uma situação aqui, eu preciso fazer um comentário. No caso do Evangelho, a gente não pode esquecer o Evangelho do domingo passado, que eu estou fazendo esse bate e volta durante a semana inteira, né?
O evangelho do domingo passado foi Lucas 12, versículos 13 a 21, que na verdade é um pouco antes da leitura de hoje, né? Porque é o mesmo capítulo, só que o de hoje foi do 32 a 48. Então volte lá, faça essa leitura, mas se você tiver, né, que nem eu tenho esses livretinhos aqui de leitura, ajuda muito, porque aí você faz o vai e vem direitinho, né? Bem, eu tenho que comentar, infelizmente eu vou ter que fazer esse comentário, mas eu não posso citar nomes, não posso também citar situação, mas aconteceu uma situação de umas pessoas, e talvez para algumas vai achar que não, isso é normal, está acontecendo mesmo, mas é muito chato você ver um povo que de repente, uma família, né? Você vê fazendo acompanhamento na igreja, no meu caso fez parte, assim, uma parte da história da minha infância e adolescência, casal de igreja mesmo, daqueles fiéis, tudo, não faltava missa, e até pouco tempo atrás eu os vi, tudo, estavam indo na igreja, né? Eu não sei o que aconteceu, não dá para entender o que houve de fato, porque não entra na minha... Não, pensa bem, se eu que estou de fora não tá entrando na minha cabeça, então imagino o dentro dessa família. Mas infelizmente um dos cônjuges conheceu alguém aí no zap da vida, que pelo que entendi foi mais ou menos isso, e abandonou tudo. E eu vou dizer que esse tudo é assim, não é o material, sabe? Eles são bem até, tão bem aí na vida, graças a Deus, cada um teve seu trabalho, conseguiram se aposentar. Mas eles, quando eu falo perderam tudo, é como se rasgasse todo o álbum de fotografia, todos os bons e maus momentos que tiveram juntos. E até um filho grandão, né, de uma idade, assim, não é criança, nem adolescente mais, já é um senhor, o filho. Eu fico até abalado, né? Acho que isso não entra na cabeça de filho nenhum mesmo. O que eu tô querendo dizer? É que quando eu li né, o Evangelho de hoje, capítulo 12, Lucas 12, 32 a 48, me veio isso. Tipo, você... É como estar num casamento. Isso que eu não sou casado, mas eu, graças a Deus, tive a graça, né, de presenciar, sim, meus pais casados até um deles ir, né? Até um deles partir. E foi uma luta grande. Não vou dizer que foi fácil, não. Nem para nós filhos, nem para eles também. Mas até nas brigas eles eram solidários, assim. Eles eram um casal mesmo, até nas brigas. Mas o que eu acho engraçado é uma pessoa que tá tanto tempo dentro de uma família e de repente se encanta, apaixona-se. E aí, pra piorar, ainda mente. Fala que não, imagina, é coisa da tua cabeça. Chama outro cônjuge de doida, enfim, essas coisas, sabe? Sabe quando a pessoa já tá fazendo coisa errada e quando faz errado, ela simplesmente mete os dois pés no pântano? Porque então assume de uma vez, né? Tô apaixonada e não quero mais estar com você. Dói. Já que é pra doer, doa, mas pelo menos assuma sua responsabilidade, né? E não acontece. A mentira te faz mentir mais e mais e mais. E é mais ou menos isso quando o Senhor Jesus chegar aqui, que para mim é o que cabe na parábola. Não estou julgando o caso dessa família, mas é que eu fico pensando, nossa, a gente precisa ser perseverante na nossa vocação, no nosso compromisso, seja enquanto solteiro ou solteira, né, consagrado, seja como casado tendo família, seja na nossa vocação religiosa, a gente tem que permanecer fiel diante de todas as vicissitudes, né, penso eu. Porque como diz o Senhor, vocês não sabem a hora que eu vou chegar e vou bater na porta e o Senhor vai pedir para prestar contas, né? Do seu caminho, da sua vontade, da sua missão. Porque o que é a vontade do Senhor, que diz aqui que o empregado não conhecia e não fez, e aquele empregado que desconhecia a vontade do Senhor e por isso não fez, então vai ser chicoteado poucas vezes, né? É questão de saber qual que é a nossa missão perante a vontade do Senhor e também, se estamos já num caminho de vocação, pai, mãe de família, casado, permanecer nessa vocação, porque isso também é uma vocação que é dedicada a este mês de agosto, a vocação religiosa, a nossa vocação como consagrados solteiros,
né? Mesmo que não sejamos de fato consagrados a uma ordem terceira ou para uma comunidade de vida consagrada, como a Canção Nova, ou Arca da Aliança, ou Comunidade Pantocrator, lá em Campinas, tem várias comunidades de vida consagrada, né? Mas permanecer firmes na nossa castidade, enquanto casados ou solteiros. Isso também é uma missão, né? E que envolve outras situações atreladas, né? Então eu tive que fazer esse comentário, meio que, infelizmente, uma coisa chata tá comentando isso. Mas vamos rezar para esses casais que estão perdendo a cabeça. E aí dá uma confusão interna muito grande. E dá vontade de dizer, meu Deus, mas e todo aquele tempo então que vocês participaram de igreja, de grupo de jovens, de formação, na parte de catequese, sabe? É muito complicado. O caso que eu contei, infelizmente, vai redundar num divórcio. Infelizmente, mas e quantos que não saíram também no divórcio e até no tapa, na violência, né? Então, por conta disso, eu vou indicar um filme que tem a ver um pouquinho com isso, né? Na verdade, é pontuado isso dentro do filme, diante de outras situações. Talvez você já conheça, ele é um filme antigo, se não me engano, acho que é da década de 70 para começo de 80. É Mr. Holland. É a história de um professor de música lá nos Estados Unidos. Ele é um filme muito visto assim para quem lida com educação especial, porque envolve a questão de uma criança ela tem deficiência auditiva. Contudo, esse professor é testado e tentado numa situação em que ele poderia ter abandonado a família. É bem pontual, mas é bem importante. É meio que um spoiler aí que eu tô dando, mas eu não vou contar totalmente qual que é a decisão que ele tomou, até porque o foco do filme não é bem esse, mas ele é um filme muito sensível, muito bacana. Inclusive, esse tipo de filme não é mais feito assim atualmente. Atualmente existe muita adrenalina aí de efeitos especiais, umas coisas aí que o roteiro, sabe, da história fica muito aquém. Se desculpa falar, mas eu não concordo com muitos filmes que estão acontecendo por aí, nem animações também. Né? Tá faltando roteiro, tá faltando boa história. E esse filme do Mr. Holland, ele é bem bacana. E já que eu estou falando de questão de fidelidade, né, na vocação e fidelidade ao Senhor Jesus, ele não é muito religioso, lógico, mas vale para espairecer a cabeça. Assim. A leitura, então, essa é a indicação do filme que me veio. Já a leitura do livro foi um achado que eu fiz, né, bem bacana. O autor é o padre Raniero Cantalamessa, lá do Vaticano, chamado Vem Espírito Criador. Meditações sobre o Veni Creator, da editora Canção Nova. Ele não é um livro novo para mim, eu não conheci esse livro, tá? Mas ele não é um lançamento não. Ele é de 2014. Possui aí umas boas páginas, tipo quase 600 páginas, tá? É um livrão mesmo, compêndio. É muito raro isso também na editora Canção Nova, né? Geralmente são livros mais finos, mais rápidos para ser lidos. Mas vale a pena um investimento, né? A média de preço dele aí é na faixa de uns R$60, de 50 a R$60, mas vale muito, muito, muito a pena você estar conhecendo. Né? Até porque há 2 domingos atrás, o Senhor Jesus falou, peça, né? Seja insistente em pedir, mas se você pedir o Espírito Santo, o Pai do Céu não negará. Então vamos fazer essa meditação em cima do Veni Creator, a respeito do Espírito Santo, para que as coisas velhas mudem e as coisas que parecem novas, que na verdade vêm para destruir nossa família, destruir nossa vocação, destruir até o caminho que nos leva a Jesus, o caminho que nos leva à Santíssima Trindade, por Nossa Senhora. Às vezes tem coisa que detona o caminho, né? Parece que cai uma bomba atômica assim na nossa cabeça, muitas vezes, para acabar com a nossa vocação, de nos tirar do caminho. E aí a gente tem que parecer aqueles bonequinhos do Game Over, sabe como? Aquele do Super Mario. Oba, eu tenho mais uma vida. Aí você vai lá todo meio estrupiado para começar de novo. Às vezes é assim mesmo, né? Às vezes você tem que agir que nem um robozinho bem obediente. A vida deu um revés, te deu uma rasteira, deu uma dor, deu um câncer, deu, sei lá, uma perda enorme na família, aconteceu um monte de coisa, mas a gente não pode deixar de ser fiel a Jesus, ser fiel
ser fiel à Santa Igreja Católica e à Santíssima Trindade, né? Isso a gente não pode, por mais difícil que seja. Se você estiver passando por essa situação, algumas situações que eu comentei, meu irmão, minha irmã, coragem, muita coragem. Você não está sozinho nem sozinha. Pode estar sozinha das pessoas, né? Mas sempre invoque o Espírito Santo e o seu Santo Anjo da Guarda, que são seus companheiros, assim, sempre, 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 sempre companheiros. A gente parece que está sozinho. Então, qualquer coisa, amplie seus horários de oração para fazer uma comunhão melhor, nem que seja na dor mesmo, chorando mesmo. Que às vezes é uma boa oportunidade, nesses momentos de dor e de conflito e de problemas, e que a gente consegue ampliar nossa fé e nossa conexão com o Senhor. É uma experiência que eu já fiz, né? Às vezes a cura pode até nos tirar do caminho, sabia? Dependendo da cura do que a gente está pedindo, uma cura de um relacionamento, cura física mesmo, que às vezes a gente pode estar perdendo nossa alma com o corpo sarado, curado, mas tendo o corpo doente, a gente pode não perder a alma para o inferno, né? Caindo lá, que é a punição dos infiéis, que Jesus fala nesse trecho do Evangelho. Então fica a reflexão, né, de hoje, as indicações aí do que ver, do que ler. E vamos começar essa 19ª semana, tá bom, gente? Fiquem em paz, no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Paz e bem a todos.